A nossa pregação lhe custou a vida. Contudo, maiores foram as vitórias ocorridas na sua morte do que as vitórias contáveis de sua vida. Mas o arrependimento de Deus os trouxe de volta. A nossa pregação. E quem deu crédito à nossa pregação? Davi, fazendo tropeçar o profeta por causa dos ambiciosos direitos seculares de um rei humano, cometeu graves pecados e convidou a espada para sua própria casa. No mesmo caminho, Saul, que, traído e atraído pela beleza das ofertas e sacrifícios já separados para a oferenda de malignos, trazendo sob balidos de ovelhas os sacrifícios dos ídolos, intentou ou desculpou-se, dizendo que seria para oferecê-los a Deus, com isto profanando os átrios do templo do Senhor. Discernir o espírito mais evidente no seu ministério. Na Ásia, não havia somente 7 igrejas, congregações ou assembleias, mas o Senhor Jesus Cristo, por suas razões, nomeou 7 igrejas em cidades e situações importantes, mas diferentes, como generalizando o que o Espírito diz às igrejas, como o Espírito diz à igreja. E iniciando e finalizando cada uma carta escrita, disse: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 1-29. Ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida.
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 1-22. A diferença entre a quem enviarei e quem há de ir por nós. Há o que cumpre um mandado conforme o seu ministério, talentos e dons, e é plenamente assistido naquilo que faz, como ordem, mandamentos e determinações de Deus. E dentro do seu tempo próprio, conforme o que lhe conceder o Senhor, executará o seu ministério, sabendo como possuir o seu vaso, conforme ordenanças prévias escritas. Este é a quem enviarei. Quem há de ir por nós é o que vai no nosso lugar, é o que vai no lugar de Deus, renunciando completamente à sua própria vida, estando sem poder sobre si mesmo, pronto tanto para, montado num cavalo branco, ser aclamado entrando numa cidade, quanto para tomar uma cruz e conduzi-la a seu próprio calvário. É semelhante a Deus, desde a ovelha para o matadouro até ao bode expiatório, o que já não vive mais, mas Cristo vive nele. Este é o que há de ir por nós. Eu era aluno. Sempre faço festas e fico grato a Deus pelo dia em que me fizeram saber que aluno significa sem luz. E assim que eu soube, exclamei: é por isso que Jesus Cristo não tinha alunos. Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos. Eles lhes eram translúmines, capacitados para serem sal da terra e luz do mundo. Passei a chamar a meus aprendizes de música de translúmines, e fiquei em festas novamente quando li a sabedoria fazendo festas por sua origem e nascimento, e glorificando ao Pai, Pai de toda a sabedoria, e anunciou que estava com ele e que ele era aluno. No texto, a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Não clama, porventura, a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca.
da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas que está clamando. A vós, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a iniquidade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e ao mau caminho, e a boca perversa. Isto eu aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra com os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim,
violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8, 1-36. Assim, amados, não é pela nossa capacidade, nem habilidade, talentos, incapacidades, inteligência ou limites, não se meçam por si mesmos. O Senhor veio buscar e salvar os que se tinham perdido. Os sãos não precisam de médicos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, porque Ele faz o que quiser do que é seu, e disse, sem mim nada podeis fazer. Mas aprove a Deus nos tirar das trevas e transportar para a sua grande e maravilhosa luz, onde temos lugar à mesa nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde o mérito de todas as realizações é do Senhor e Deus, o Pai dos Espíritos, a nossa pregação. E quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Nossa, de nós quem? Desde os espíritos dos justos aperfeiçoados se anuncia, do espírito da profecia, o espírito do conhecimento, o espírito de conselho, o espírito de Cristo, o espírito de fortaleza, o espírito de inteligência, o espírito de Jesus, o espírito de moderação, o espírito de sabedoria, o espírito de temor do Senhor, o espírito de verdade, o espírito de vida, o espírito de conselho, o espírito do Deus forte, o espírito do maravilhoso, o espírito do Pai da eternidade, o espírito do príncipe da paz, o espírito do Senhor, o Pai dos espíritos, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Bem-aventurados os que não viram e creram. A nossa pregação, o Pai dos Espíritos.